As batalhas medievais marcaram a Idade Média e sempre que pensamos no período, lembramos das espadas, machados e as flechas. Mas qual era a arma mais usada em toda a Idade Média? Ou até, qual era a arma medieval mais mortal? Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai ver qual era a arma medieval mais mortal, a que era mais usada e a que causou mais danos durante toda a Idade Média. Eu já fiz um vídeo como esse no passado, mas vale aí uma reavaliação da lista, até porque eu coloquei novas armas aqui nesse top 10 armas da Idade Média. Bora? Mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar o Caverna Medieval a crescer, se inscreve se ainda não é inscrito e bora falar da Tenda Medieval, uma loja incrível que você pode achar de tudo da Idade Média. Os caras têm faca, os caras têm escudo, os caras têm machado, tem caneca, tem hidromel, tem decoração e, é claro, tem espada. Um monte de espada, adaga, faca, tudo que você quiser da era medieval, de filme, de jogo, tem Game of Thrones, tem Senhor dos Anéis, tem de anime, tem um monte de coisa, então já sabe, primeiro link aqui embaixo, clica lá, confere a loja, dá um apoio pro Caverna e ainda usa o nosso cupom do Caverna para ganhar 10% de desconto. Bora aí, enche sua parede de espada. Vamos começar essa lista, porque em 10º lugar nós temos o corpo humano. Atrás de todas as armas está um ser humano, então durante os combates medievais, o corpo humano era o que diferenciava quem morria e quem vivia, não apenas pela força, mas também pelo condicionamento físico e pela experiência. Um cavaleiro medieval treinava por anos para conseguir vestir a sua armadura, usar a sua espada e conseguir performar no campo de batalha medieval. O corpo humano também era o último recurso, quando todas as armas falhavam, e muitas batalhas medievais foram vencidas na luta corpo a corpo. Depois, vê essa playlist aqui sobre as batalhas medievais reais. Em 9º lugar na nossa lista, a massa de guerra. Uma massa de guerra é simplesmente um cabo de madeira, como se fosse um porrete, com uma cabeça de metal, e essa cabeça poderia variar muito, de uma bola de ferro até uma com várias saliências elaboradas para causar o máximo de dano possível. Como era um porrete com uma pesada cabeça de metal, ela era usada para bater forte e, se possível, arrebentar a armadura do inimigo. Como ela era pequena em relação a uma espada ou machado, o combatente poderia usá-la com agilidade. No campo de batalha, sempre foi uma opção mais comum entre a infantaria, por ser leve e mais barata de ser produzida em massa. Os cavaleiros também tinham a sua versão, só que era mais longa e pesada. Mas as massas ficaram famosas como ornamentos. Todo monarca até hoje é coroado segurando um orbe e uma massa cerimonial, mostrando o seu poder, e as massas também foram usadas nas guerras de trincheira da Primeira Guerra Mundial. Em 8º lugar, a adaga e as suas variações, como o estileto. Uma adaga é uma versão menor da espada, variando de 30 até 50 centímetros de comprimento, e era usada tanto no campo de batalha como na vida civil medieval, tornando a adaga muito comum em toda a Idade Média. Elas eram fáceis de carregar, esconder e podiam ser usadas com muito pouco treinamento. No século XIII, muitas versões da adaga surgiram na Europa medieval. Uma das mais populares foi o estileto, que era bem fino e pontudo, usado para perfurar o inimigo, principalmente nas brechas deixadas pelas armaduras dos cavaleiros medievais. Outra adaga famosa e muito mortal foi a Misericórdia, ou a Misericórdia, em que os soldados vitoriosos ofereciam o golpe final de misericórdia aos seus oponentes derrotados. Em 7º lugar na lista das armas mais mortais da Idade Média, nós temos a besta. A besta, que é um arco e flecha automático, existe desde a antiguidade, mas ficou popular na Europa medieval a partir do século XII e era extremamente útil para equiparar em força os soldados normais da infantaria com os bem treinados e bem equipados cavaleiros medievais. A besta era mais fácil de usar que um arco simples, fazendo um exército ganhar rapidamente milhares de besteiros, e era extremamente letal. O problema era que demorava demais para carregar. Em batalhas de cercos ou quando um grande grupo de besteiros operava junto no campo de batalha, ela podia ser uma arma devastadora, perfurando cota de malha e armaduras mais simples. Elas eram tão letais que o Papa Inocêncio II proibiu o seu uso, mas a galera ignorou e ela foi usada até a Idade Moderna, mesmo depois que a próxima arma da nossa lista entrou em jogo. Em 6º lugar, então, os canhões
e as armas de fogo medieval. Nesse vídeo eu falo tudo sobre a origem das armas de fogo na Ásia e como elas chegaram à Europa medieval. Mas simplesmente o uso de pólvora nos campos de batalhas medievais mudou completamente a Idade Média, inclusive esse é um dos marcos para o fim da Era Medieval. Tanto é verdade que o final oficial da Idade Média, a queda de Constantinopla, só foi possível por causa dos canhões, principalmente um gigantesco chamado de Canhão de Maomé ou a Bombarda Turca. Em quinto lugar na nossa lista, as espadas, e sim, todas elas. Tem esse vídeo sobre a evolução das espadas medievais no canal e essa live incrível também que eu fiz com um especialista em espadas, mas simplesmente as espadas foram fundamentais em todas as épocas da nossa história. E na Era Medieval ela foi um grande símbolo, tanto das guerras brutais e sangrentas, quanto da honra e filosofia dos cavaleiros medievais. Durante toda a Idade Média ela foi usada de reis, passando por cavaleiros medievais até a infantaria comum. Claro que existia um tipo de espada para cada classe social e um tipo de espada para cada uso, sendo mais comum nas mãos de quem podia pagar o preço de uma. Mas a espada não está em primeiro lugar dessa lista. Primeiro, porque existiam armas mais letais, que a gente vai ver daqui a pouco, e depois, como a gente falou, ela não era uma arma mais comum no campo de batalha, ficando principalmente na mão dos cavaleiros medievais. Mas e a infantaria comum, Bruno? O que eles usavam? Como eles combatiam um cavaleiro medieval? E a melhor resposta é a próxima da nossa lista. Em quarto lugar, o arco longo inglês. Eu já vou deixar o vídeo aqui, aquela playlist das batalhas medievais. Lá tem a batalha de Agincourt, a batalha de Crécy, a batalha de Aljubarrota e várias outras batalhas onde o arco longo inglês fez toda a diferença. E eu vou deixar também o vídeo específico do arco longo inglês. O arco longo inglês era, como o seu nome diz, longo, geralmente do tamanho de um homem comum da época. E por causa disso ele era forte, muito forte. Durante a Guerra dos 100 Anos, os franceses sofreram demais com ele. E foi por causa desse arco que as armaduras tiveram que evoluir. E hoje você pensa num cavaleiro medieval como um tanque, com uma armadura da cabeça à ponta dos pés, tudo para se proteger das flechas do arco longo inglês, que tinham mais de 1 metro de comprimento, gigantescas, e atravessavam qualquer coisa que tivesse na frente. Uma arma extremamente mortal, mas muito difícil de ser usada, tanto que na Inglaterra havia uma lei que todo homem adulto deveria treinar semanalmente com um arco longo, e os arqueiros ingleses eram muitas vezes soldados profissionais, coisa que apenas os cavaleiros eram até a época. Mas qual era a arma mais mortal de um cavaleiro medieval? Em terceiro lugar nessa lista está o martelo de guerra ou a picareta do cavaleiro. A arma real mais mortal de todos é a primeira da nossa lista, óbvio, né? Senão não estaria em primeiro. Mas na Baixa Idade Média, com os cavaleiros ficando cada vez mais encouraçados, cheio de armaduras de placas, uma arma teve que surgir para abrir, furar, arrancar essas armaduras e ferir o oponente que estava embaixo dela. E esse é o martelo de guerra. Ele tem origens islâmicas e simplesmente é um martelo com uma picareta unidos, que servia para amassar, perfurar ou quebrar a armadura no inimigo. No começo, só a cavalaria usava essa arma. De cima do cavalo, o alvo era a cabeça da galera que estava passando embaixo. Mas depois a infantaria adotou o martelo como uma forma de enfrentar os cavaleiros bem armados e bem protegidos. Se eu tivesse que escolher uma arma de todas da Idade Média, eu escolheria o martelo de guerra. Mesmo assim, existiram armas mais mortais, não apenas pela sua eficiência, mas por estarem na mão de todo mundo no campo de batalha. Em segundo lugar, o machado e as suas variações. O machado é uma arma simples e versátil, usado não só para guerra, mas também na vida comum, para construir, cortar, fazer artesanato, caçar, basicamente tudo. O machado de guerra foi mais presente na Alta Idade Média, na mão dos francos, dos vikings, dos ingleses e quase todo mundo. A Batalha de Hastings, que mudou a Era Medieval, foi travada com machados. Existiram diversas versões, de machados de arremesso ao enorme machado danês, todos eles com apenas um objetivo: concentrar a energia do golpe em sua pequena lâmina e destruir qualquer um que tivesse em seu caminho. Ela é a segunda arma mais mortal, porque além da sua eficiência em causar danos, ela estava na mão de todo mundo, do cavaleiro medieval ao pobre camponês fudido que levava seu machado de trabalho para a guerra. Mas existiu uma arma medieval, uma arma que além de ser extremamente
extremamente mortal e estar na mão de todo mundo é tida pelos historiadores como a arma que mais matou durante a Idade Média. Então, em primeiro lugar, está a lança e as suas variações, como a alabarda. Desde os tempos mais antigos, a lança foi a arma mais letal e usada pela infantaria no campo de batalha. O soldado comum usava como uma forma de frear a cavalaria e acertar a linha inimiga à distância. O cavaleiro medieval usava a lança como a sua principal arma em uma carga, onde toda a energia gerada pelo peso do cavalo e do cavaleiro, cavalgando a altas velocidades, era concentrada na ponta da lança, arrebentando tudo o que encontrava pela frente. Esse era o ataque especial do cavaleiro medieval e também a maior defesa da infantaria. Só que o melhor de tudo, a lança é versátil. Os escoceses fizeram lanças apenas com madeira, queimando a ponta para tornar ela mais dura. Os cavaleiros poderiam ter lanças robustas, com pontas de metal duras e afiadas, ou até podiam existir lanças pequenas para arremessar. No final da Idade Média, apareceram as inúmeras versões das alabardas, que misturavam a lança afiada com a lâmina poderosa do machado. Segundo os historiadores, a maioria das pessoas que morreram em batalha na Idade Média morreu na ponta de uma lança. E aí, curtiu? Já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!